Alô, galerinha! Então, você que vai fazer a prova para a Escola Naval, olha quem tá aqui. Maria Helena, tá arrebentando no inglês. E aí, tem bizu hoje? Lógico, bizu hoje para a Escola Naval. Show de bola. Assiste até o final, se inscreva no canal e deixa seu like. Segue lá. Fala aí, galera. Meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e hoje a gente vai falar sobre algumas questões voltadas para a Escola Naval. A prova da Escola Naval é uma prova bem extensa, um pouco cansativa, mas não é motivo para você perder a questão à toa. Então, a gente vai trabalhar a primeira questão falando sobre addition to remarks. O que é isso? Addition to remark é uma forma de você concordar ou discordar com alguma coisa. Lá quando a gente aprende no curso de inglês, por exemplo, aquele eu também, se eu dissesse I love chocolate, significa que eu amo chocolate. Se uma outra pessoa diz que ela também ama chocolate, ela responde usando me too, certo? Só que na prova da Escola Naval, isso não é suficiente. Ela requer uma gramática um pouco mais aprofundada. E a gente tem outras formas de dizer esse também. A princípio, por exemplo, se eu dissesse I love you too, significa que eu te amo também. Então esse to, ele vai ser usado no final das orações em frases afirmativas. Se eu dissesse I also love you, eu já tenho a frase com o mesmo sentido, também significa eu também te amo. Mas notem que o also ele vem após o sujeito em frases afirmativas. Já na negativa, eu tenho I don't love you either. Então, esse either vai aparecer no final das orações, em orações negativas. Então, retomando. To, final das orações afirmativas. Also, após o sujeito. E either em frases negativas. Só essa partezinha. Tá. Então, retomando. Então, nós temos aqui o to, que ele significa também. Vai ser usado no final das orações afirmativas. Also vai ser usado após o sujeito, either em frases negativas. Uma outra forma de você também concordar ou discordar com alguma coisa é o uso do so, mais o auxiliar, mais o sujeito em orações afirmativas, ou na negativa eu posso ter o neither ou nor, mais o auxiliar, mais o sujeito. Então vamos à questão. Então nós temos ali um diálogo e nós temos que concordar ou discordar com a questão. Então nós temos a seguinte frase: I've never gone horseback riding. Essa abreviação é a abreviação do have. Como que eu sei que é a abreviação do have? Logo em seguida, aqui eu tenho o verbo no particípio. Lembra quando eu tenho sujeito mais have ou has e verbo no particípio? A gente chama esse tempo de present perfect. É algo que aconteceu no passado e causa algum tipo de interferência no presente. Seguindo, a gente tem a continuação. I'd be afraid to try. Quer dizer que eu ficaria com medo de tentar. Então, se a pessoa nunca andou a cavalo e a outra diz que teria medo de tentar fazer isso, eu vou ter uma resposta positiva ou negativa? Provavelmente uma resposta negativa, já que a pessoa nunca fez isso na vida e a outra tem medo de tentar. Então, na letra A, nós temos I wouldn't either. Esse either usado na negativa até está ok. O problema é que aqui eu tenho wouldn't. E na frase inicial, eu tenho have never gone, que é a estrutura do present perfect. Eu não posso misturar um modal com have. Então, essa opção já está eliminada. Na letra B, eu tenho neither did I. Estruturalmente, ela também está ok. O problema é que esse did ele é usado no simple past, e a frase é no present perfect, então eu não posso misturar os auxiliares. A letra C, eu tenho so have I. Lembra que o so só pode ser usado em frases afirmativas. E aqui eu tenho never. Never indica negação, algo que você nunca fez. Então, eu eliminei a letra C também. A letra D, I haven't either. Esse é o gabarito correto. Ele vai concordar com a frase inicial e eu tenho either, que é usado na negativa. A letra E também não poderia ser, porque aqui tem o would. Lembra que o would ele só pode vir acompanhado do próprio would. Vamos lá, e agora a nossa próxima questão trata agora sobre as if clauses, que são os famosos condicionais. Toda vez que eu tenho uma ação e uma consequência, eu vou ter uma if clause. E a gente tem algumas fórmulas para essas if clauses. No zero condicional, eu vou ter if é igual a presente mais presente. Então, eu vou ter as duas orações no presente.
No primeiro condicional, que é o first conditional, eu vou ter with, que vai ser igual a simple present, que é o presente simples, mais futuro. Lembrando que esse futuro pode vir acompanhado de will, de shall ou do to be going to. No second conditional, eu vou ter with, mais simple past, né, que é o passado simples, e mais um modal. Na maioria dos casos, esse modal que vai aparecer aqui no second conditional será o would. Esse would, ele funciona como futuro do pretérito, em português, aquele iria dos finais dos verbos. Trabalharia, gostaria, viajaria, né? Ele próprio ele não tem significado nenhum, mas ele vai transformar o seu verbo. E o third conditional eu tenho if igual a past perfect, lembra que é o passado do passado, algo que você tinha feito, mais o modal, lembra que esse modal costuma ser o would, mais o have, mais o particípio. Então, zero condicional. Aqui eu tenho um fato real, né? Geralmente quando eu falo sobre coisas de natureza, presente mais presente. First condition eu tenho simple present mais futuro, então uma ação no presente com uma consequência futura. Second condition eu tenho simple past mais modal. Então aqui na maioria dos casos eu tenho uma hipótese, então se acontecer alguma coisa, algo em seguida vai ocorrer, né? Então aqui eu tenho uma hipótese. E o third conditional geralmente é um arrependimento, né? Então se eu tivesse feito algo, outra coisa teria ocorrido. Então vamos à questão. Então nós temos ali 5 alternativas e a gente vai ter que analisar segundo a nossa tabelinha aqui embaixo. Então na primeira frase, what would you do if you see a bug in your food? Então na primeira oração, eu tenho um would e ele está vindo acompanhado ali do infinitivo. Né? E na segunda oração, ali olha, a gente pode reparti-la, eu posso ter tanto presente quanto presente. Aqui, por exemplo, eu poderia inverter, então poderia ter futuro mais presente ou presente mais futuro. Então aqui eu tenho would mais um verbo no infinitivo e em seguida eu tenho presente. Só que essa fórmula não existe. Né? Eu só posso ter, por exemplo, esse modal would usado com o passado. Então essa letra A já está eliminada, não posso usar. Na letra B eu tenho if you have some time tonight, you should study. Então, se você tiver algum tempo esta noite, você deve estudar. Então aqui eu tenho you, que é a abreviação do you will, que é futuro. Em seguida, eu tenho should study. Você deve estudar, você deveria estudar. Então, eu tenho futuro com presente. Mas vamos seguir. Na letra C, eu tenho when I graduate, I'll apply for a job in another country. Então, quando eu me graduar, eu vou me aplicar, eu vou tentar conseguir um emprego em um outro país. Agora eu tenho presente mais futuro. A letra D, eu tenho if it will rain tomorrow, I won't go out. Então, eu tenho aqui o will, que é futuro, mais futuro. Futuro mais futuro, já elimino de cara. Letra E, I'll give you a call as soon as I'll get home. Então, eu vou te fazer uma ligação assim que eu chegar a casa. Então, aqui, de novo, eu tenho will mais will. Essa construção também não posso ter. Então, vamos analisar o que restou. Então, ali eu tenho a letra B e a letra C. Na letra B, eu tenho will mais modal should. Eu poderia ter essa construção? Will mais modal should? Não. Então, essa daqui está eliminada. O gabarito da questão vai ser a letra C, que eu tenho ali o presente mais futuro. E esse seria o first conditional. Seguindo, vamos falar agora sobre causative form. O que é isso? Em inglês, por exemplo, quando você faz algum tipo de atividade, não necessariamente nós dizemos que eu fiz aquilo. Por exemplo, em português, quando eu digo, eu cortei o cabelo. Teoricamente, você foi ao cabeleireiro, você foi ao barbeiro e alguém cortou para você. Você não propriamente foi lá, meteu a tesoura e cortou o cabelo. Não. Então, em inglês, funciona dessa forma. Quando, por exemplo, alguém faz algo para você, eu vou ter a estrutura do have ou get something done. Que é isso? Então, na causative form, nós temos a estrutura do have mais o get mais o something done, que é quando você tem algo feito por alguém. Por exemplo, se eu for ao barbeiro, se eu for ao cabeleireiro, alguém vai cortar o meu cabelo. Não vai ser eu mesmo que vou cortá-lo. Então, em inglês, nós dizemos que I have my hair cut. Ou seja, eu tive meu cabelo cortado por alguém.
E esse verbo cut, ele vem do particípio. Mesma coisa, por exemplo, acontece com o carro. Né? Em português é comum dizer, eu consertei meu carro. Mas foi você, né? Foi o mecânico que consertou o carro para você. Então, no mesmo caso, ficaria I have my car fixed. É o verbo fix no particípio, fixed é um verbo regular. Então, a gente acrescenta o ed no final. Então, vamos à questão. Nós temos ali um diálogo e a gente vai ter que completá-lo usando uma dessas formas verbais. Nós temos ali o verbo repair, que é sinônimo do fix, que é o verbo consertar. Então, o John diz, I have to buy a new smartphone, mine is broken. Então, ele diz que ele vai ter que comprar um novo celular porque o dele está quebrado. Em seguida, o Paul responde, why don't you have it, espaço, instead? Então, por que você não tem isto, né, ao contrário? Como que eu poderia dizer esse consertado? Lembra que toda vez que eu tenho causative form, eu vou ter o verbo have ou o verbo get, né? O objeto que você vai sofrer a ação, e em seguida eu tenho o verbo no particípio. Então, o verbo do particípio, a gente tem aqui o verbo repair, que é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, ele vai levar ed no final. Então, o gabarito dessa questão só pode ser a letra E. Então, na seguinte frase fica, why don't you have it repaired instead? Então, por que você não tem o seu carro consertado, então? Nosso próximo assunto agora é sobre reported speech. Reported speech, ele é bastante usado tanto nos jornais, nas revistas, né, para a gente reportar algo que alguém disse. É muito usado, por exemplo, em entrevistas. Então, fulano disse que, foi perguntado que, foi anunciado que, né? Então, essas são as formas básicas do reported speech. Em inglês, nós temos essas três formas básicas, que são o said, o told e o asked. Said significa disse, ele é usado de uma forma geral, quando eu não sei com quem eu estou falando. Told, ele é usado como fofoca, quando você escuta e você reporta o que você escuta. E o asked é usado para perguntas. Esse assunto ele é bastante cobrado, tanto na Escola Naval, na EFON, na AFA, inclusive na EA. Então, vamos lá. A gente tem ali uma frase, I saw Jane yesterday. E a gente tem que transformar essa frase no reported speech, que é o discurso indireto. Lembra que tudo que está no presente vai se transformar em passado. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase no simple present, no reported speech, ela se transforma em simple past. Se eu tenho já uma frase no simple past, ela vai se transformar no passado do passado, que é o past perfect, que é algo que você tinha feito. Will, que é usado no futuro, vai se transformar no futuro do pretérito, que é o would. Can, que significa poder. No passado, poderia. Aqui nós temos o could. E se, por exemplo, eu tenho uma frase no present perfect, ela se transforma em past perfect. Fora isso, tem algumas expressões de tempo, alguns advérbios de tempo que também vão mudar. Por exemplo, yesterday, que significa ontem. Ontem vai se transformar em previous day. Ou the day before, que seria o dia anterior. Já o tomorrow, que significa amanhã, no reported speech, ele se transforma em the following day, que é o dia seguinte. Então, vamos à questão. Na frase, I saw Jane yesterday, eu tenho uma frase no passado simples. Então, lembra, primeira regrinha, tudo que está no passado, tudo que está no presente, vira passado. E se eu já tenho uma frase no simple past, ela vai se transformar no passado do passado, que vai ser past perfect. Estrutura do past perfect, eu tenho o sujeito, mais o had, mais o verbo no particípio. Então, o Peter, né, ele aqui ele não está conversando com ninguém. Se ele não está conversando com ninguém, vai ser um discurso geral. Nesse caso, eu tenho que usar o said. Então, usando o said, aqui de cara, elimina a letra B, elimina a letra C, porque está no presente, não posso usar, e elimina também a letra D. Então, lembra que se eu tenho uma frase no simple past, eu tenho que transformá-la no past perfect. Na letra A, eu tenho said Jane that he saw her yesterday. Só continua sendo simple past. Então, essa alternativa não pode ser de forma nenhuma. Então, nós temos aqui o gabarito da letra E. Então, nós temos said that he had seen. Essa vai ser a estrutura do past perfect. E ali eu tenho, the day before, que seria o dia anterior, né? Que é a mudança do yesterday
pro the day before no reported speech. Por último, nossa última questão agora trata sobre gerúndio, infinitivo e principalmente sobre state verbs. O que são os state verbs? São os verbos que demonstram estado, emoção, sentimento, e são eles alguns. Por exemplo, love, like, hate, enjoy, avoid, suggest, recommend, dislike. Trouxe alguns exemplos para vocês. O verbo love significa amar, like, gostar, hate, odiar, enjoy, curtir, aproveitar, avoid, evitar, suggest, sugerir, recommend, recomendar, dislike, desgostar. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um state verb, o verbo que vem após ele vem com ing. Por exemplo, se eu dissesse que eu amo dançar, eu poderia dizer I love dancing. Então, aqui nesse caso, eu tenho o verbo love, que é um state verb, e o verbo que veio logo após ele veio com ing, né? Veio no gerúndio. Então, lembra que toda vez que eu tenho um state verb, existem outros, esses aqui são apenas alguns exemplos, o verbo que vem após ele vem com ing. Então, nós temos ali algumas frases, a gente vai analisar uma a uma. Na primeira frase, nós temos I don't mind doing all the housework. Significa que eu não ligo, não me importo em fazer toda a tarefa doméstica. Então, aqui eu tenho mind, que é se importar. Na segunda frase, ali eu tenho suggest. Então, she suggested to go to a new restaurant. O verbo suggest é o verbo sugeriu. Então, ela sugeriu ir a um novo restaurante. Na letra C, they avoid to go out at night. Quer dizer que eles evitam sair à noite. Letra D, the children refused making their bed. As crianças recusaram arrumar a cama. E por último, a letra E, he promised not being late next time. Então, ele prometeu não ficar atrasado da próxima vez. Então, na letra A, nós temos ali o verbo mind. Lembra que o verbo mind é o verbo que pode ser considerado um state verb. Então, se é um state verb, o verbo que vem após ele vem com ing. Então, de cara, a gente já tem nosso gabarito. Mas vamos analisar a letra B. Nós temos ali o verbo suggest. O verbo suggest funciona da mesma forma que o mind. Então, o correto deveria ser she suggested going to a new restaurant. Na letra C, eu tenho they avoid. Avoid também é um state verb. Então, o correto seria they avoid going out at night. Na letra D, the children refused making their beds. O verbo refuse não é um exemplo de state verb. Então, nesse caso, o verbo deveria vir no infinitivo, né, acompanhado do to. Então, eles recusaram arrumar as suas camas. Então, esquece o ing nessa parte e acrescenta o to. Por último, a letra E. Eu tenho he promised not being late next time. Aqui acontece também uma coisa semelhante. O verbo promise não é um state verb, então o correto seria he promised not to be late next time. Então lembra, toda vez que eu tenho um state verb, o verbo que vem após ele vem com ing. É isso, galera. Curte o canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Vem com a gente!